Já fazia mais de 15 anos que eu trabalhava na Veja, como repórter, como editor, e aí vinha os 500 anos do descobrimento do Brasil. E o meu diretor de redação, o Thales, decidiu fazer uma série de especiais sobre história que iam circular de brinde para os leitores. Então ia ter um sobre o descobrimento do Brasil, outro sobre Tiradentes, a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, a independência e a república. E eu fui encarregado de coordenar uma equipe que faria a apuração do especial 1808. Aí depois de algum tempo ele desistiu do projeto, é o que em jornalismo, no jargão a gente chama de derrubou a matéria, mas eu tinha começado a ler, a pesquisar sobre o assunto. E aí eu realmente fiquei fascinado com a história do Dom João, da Carlota Joaquina e achei que na época dos 200 anos, ou seja, da efeméride, 200 anos da chegada da corte no Brasil, haveria oportunidade de lançar o livro. E foi o que eu fiz. Então eu lancei esse livro em 2007, na Bienal do Rio de Janeiro. Agora, o que eu não imaginava foi a resposta do leitor. Por que as pessoas estão lendo a história do Brasil com a mesma voracidade com que leem autoajuda e literatura barata, esoterismo e tal? Que é esse o fenômeno. Você pegar as vendas dos livros é comparável, né? Eu acho que tem a ver com o Brasil de hoje. Pelo menos eu encontrei essa resposta nas palestras que eu tenho feito pelo Brasil afora, né? Então as pessoas querem saber se a corrupção veio junto com a corte, se a herança portuguesa, colonial portuguesa, foi boa ou foi ruim para o Brasil, se o Brasil seria melhor se fosse colonizado por ingleses, se os holandeses tivessem ficado em Pernambuco, daria um país melhor. Eu acho que houve um fenômeno interessante, que é depois do fim do regime militar, com a redemocratização, houve uma certa ilusão no Brasil de que seria possível resolver os problemas brasileiros muito rapidamente. Bastaria você eleger um presidente, de preferência um presidente populista, um Messias, como um Collor, uma coisa assim, e pronto, estava tudo resolvido. E aí eu acho que hoje as pessoas estão assustadas com a persistência da corrupção, da criminalidade, da ineficiência no serviço público, e se perguntando por que nós somos assim? Por que é tão difícil consertar o Brasil? Por que é tão difícil acordar esse gigante adormecido, né? E aí eu acho que entra a história, assim, a história é maravilhosa, a história serve para isso mesmo, ou seja, para iluminar o passado, para você entender o presente e aí ficar mais bem preparado para construir o futuro. Uma sociedade que não estuda história não consegue entender a si própria. Mas quando você olha o presente, o país vem pela primeira vez na sua história exercitando democracia de forma continuada durante 2 décadas e meia. É a primeira vez que acontece isso em 500 anos de história. E é assim que se constrói o Brasil. O país melhora, ele tem raízes que realmente são complicadas, mas ele dá para melhorar o Brasil desde que as pessoas participem, desde que as pessoas estejam dispostas a votar, eleger, errar, trocar o presidente, trocar o governador, trocar o deputado e tal, é por aí. Eu acho que a beleza do jornalismo está na possibilidade de você entrar em qualquer assunto, sem ser chamado. Qual é a única exigência? Que faça isso direito, ou seja, tem que fazer reportagem, tem que ser bem orientado e tem que fazer uma pesquisa profunda, uma pesquisa correta, não pode misturar ficção com não ficção, não pode preencher lacunas do conhecimento histórico com ficção. Eu acho que hoje o livro é bastante bem aceito na academia, até porque eu tomei os cuidados. Então, por exemplo, cada informação que eu uso no 1808 e no 1822, eu faço referência bibliográfica. Eu não sou um historiador acadêmico de ficar mergulhado em arquivo, no arquivo da Torre do Tombo, do Arquivo Nacional. O que eu faço é pegar a bibliografia já construída pelos historiadores e consolidar, organizar, fazer uma narrativa nova do ponto de vista jornalístico. Então, por exemplo, eu fui visitar pro próximo livro que eu estou escrevendo, que é o 1822, o local da Batalha do Genipapo, no interior do Piauí, que ninguém conhece. 99 entre 100 brasileiros nunca ouviram falar da Batalha do Genipapo, que é onde morreram uns 400 brasileiros lutando na Guerra da Independência. Você chega lá, todas as tumbas estão abandonadas no meio do mato. É um jeito de você observar como é que o Brasil trata o seu passado. Então é isso. Então, se você vai hoje, por exemplo, no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, onde o Dom João morou, está tudo abandonado, não tem nenhuma referência à presença da corte portuguesa no Brasil. Então,
eu acho que é uma forma de você observar como é que o Brasil de hoje, 200 anos, avalia a sua própria história. Então acho que isso é um olhar jornalístico diferente de um olhar do historiador acadêmico tradicional. O 1822 ele é uma consequência natural do 1808. Eu diria então que assim, o Dom João, quando ele vem ao Brasil, ele planta as raízes da independência, né? É a vinda da corte que realmente transforma o Brasil de forma muito acelerada e torna a volta à condição de colônia praticamente impossível. Quando o rei volta para Portugal em 1821 e as cortes constituintes tentam recriar o sistema colonial, não dava mais. O Brasil realmente tinha se transformado, que a única possibilidade era a independência. Então, eu diria que no próximo livro eu vou contar qual foi realmente a consequência do livro anterior, da vinda da corte portuguesa para o Brasil. A fórmula é a mesma, ou seja, eu uso capítulos curtos, linguagem acessível, jornalística, focando nos personagens, ou seja, no Dom Pedro, na Leopoldina, na Marquesa de Santos e assim por diante. E abrange um período de 13 anos. Eu começo em 1821, que é o ano da volta da corte para Lisboa, e vou até a morte do Dom Pedro em 1834. Eu tenho dado palestra para estudantes, adolescentes. Aí primeiro você vê nos olhos da criança olhando você como se você fosse uma celebridade da novela das 8. É uma coisa incrível, realmente eles te tratam como uma celebridade por ter escrito um livro que mexeu na vida delas. Eu recebo muito feedback assim: olha, por sua causa eu decidi ser jornalista, por sua causa eu decidi fazer história. Então aí é uma responsabilidade muito gratificante, mas tem que tomar cuidado com ela, porque eu acho que nesse tipo de literatura nós estamos mexendo com uma área muito sensível, muito estratégica e fundamental para o Brasil, que é a educação. Então tem que trabalhar com muito cuidado, ou seja, você está mexendo na formação de um adolescente, de uma criança, passa pelo filtro de aprovação do pai, do professor, do orientador educacional. Então acho que acho que até a postura do autor é importante. É importante que você tome cuidado com a sua imagem, a forma como você faz o seu livro, a forma como você se relaciona com o seu público e tal, pelo fato de estar lidando com uma área muito sensível que é a educação.